para a manifestação de representante do Lar da Velhice São Francisco de Assis. Passo a palavra ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício 941/2023. Ofício 941/2023, Caxias do Sul, 6 de dezembro de 2023. Senhor José D'Ambros, presidente da Câmara Municipal, solicita o acordo de liderança para o Lar da Velhice São Francisco de Assis, no dia 14 de dezembro de 2023. Os vereadores que apresentem subscrevem, observadas as normas regimentais, solicitam o acordo de liderança para o presidente do Lar da Velhice São Francisco de Assis, Oidi Galete, na sessão ordinária de 14 de dezembro de 2023. Esse documento vem assinado pelo vereador Rafael Bueno, Alexandre Bortoluzzi, Elisandro Fiuza, Estela Balardim, Gilfredo Camilles, Juliano Valim, Renato Oliveira e Velocino Ex. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Solicito o vereador Fiuza, que acompanha o representante do Lar da Velhice São Francisco de Assis até a tribuna, para a sua manifestação pelo tempo de até 5 minutos. Bom dia. Cumprimentando o presidente D'Ambros, que chegou aqui dançando uma chula, eu cumprimento os demais vereadores e autoridades. Com gratidão que eu estou aqui nessa casa. Vocês dessa casa são protagonistas porque aprovaram uma mudança na destinação do imposto de renda para as entidades que desenvolvem projetos. Então, nós temos um grande desafio, porque vocês já devem saber, mas Caxias do Sul, só de pessoas físicas, nós deixamos escapar do nosso município 30 milhões de reais que poderiam ficar na nossa cidade. Isso do Fundo Municipal do Idoso. Então, essa mudança que houve na dinâmica e que vocês aprovaram, com essa mudança nós temos condições de apresentar projetos, as entidades têm condições de apresentar projetos, e tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica consegue fazer destinação para os projetos específicos aprovados pelo fundo. Então, o CAC, ou a Carta de Captação, ela possibilita essa dinâmica. A parte menos agradável dessa situação, e que eu particularmente não sabia, é que a pessoa física em particular, ela precisa fazer a doação do valor dentro do exercício. Significa dizer que ela não consegue fazer a doação no mês de março ou abril, quando ela faz a declaração. Ela precisa fazer a doação dentro do ano presente. Então, lá em março do próximo ano, ela faz a declaração, mas ela precisa destinar o valor até dezembro deste ano. Então, esse é o grande desafio de nós, como formadores de opinião, vocês, como vereadores, de convencermos as pessoas físicas que elas precisam fazer a doação dentro do exercício. Conversando com o Gilson da Receita Federal, ele explicou que essa cultura já é muito comum nas grandes capitais. Então, nós precisamos conversar com os nossos pares para que
eles nos ajudem a fazer com que as pessoas físicas façam a destinação dentro do ano. Nós vamos passar um vídeo que explica como é fácil fazer essa destinação. Por gentileza. Acompanhe como é fácil de gerar os boletos para a destinação. Etapa 1, cadastro. Para começar, acesse o site fmi.fas.caxias.rs.gov.br. Se você já possui o cadastro, basta fazer o login com seu CNPJ ou CPF e digitar a sua senha. Caso contrário, basta cadastrar-se clicando em Cadastre-se. Lembre de trocar adequadamente o tipo de cadastro, CNPJ ou CPF. Preencha corretamente os dados que seguem. Caso você seja contador ou um escritório contábil, preencha seus dados nessa seção. Caso contrário, não tem obrigatoriedade de preenchimento. Atente para a periodicidade de doação. Essa opção é de acordo com a tributação da sua empresa, que pode ser mensal, semestral ou anual. Escolha a que mais se adeque. Se o tipo de cadastro for CPF, escolha a opção de anual. Finalize atribuindo sua senha de acesso e termine digitando o código de verificação. Pronto, seu cadastro está finalizado. Etapa 2, geração de boletos. Logo após o cadastro, você é direcionado para a página de login. Basta fazer o login com seu CNPJ ou CPF e digitar sua senha. Para gerar os boletos com o valor do seu imposto de renda a ser destinado, acesse no menu lateral a opção Boletos. Após, selecione o botão Incluir, localizado no canto inferior. Na próxima tela, selecione no campo Pessoa o nome da sua empresa, ou, se for CPF, o seu nome. No campo Projeto, selecione o projeto social para a destinação. No entanto, aqui vai um detalhe importantíssimo. Para sempre manter o apoio para ambos os projetos, é necessário dividir de maneira igual o valor total da destinação do seu imposto de renda. Vamos para um exemplo prático. Imagine que o imposto total a ser destinado fosse de R$ 5.500. Dividiríamos por 2, chegando ao valor de R$ 2.750 para cada projeto. Com o valor de cada projeto, você deverá continuar preenchendo os dados para gerar o boleto. Selecione o primeiro projeto, Lar da Velhice. Digite a data de vencimento. Digite o valor corretamente nesse exemplo, R$ 2.750. Finalize, clicando no botão Salvar e logo em seguida no botão Imprimir boleto. Dessa forma, você poderá salvar o PDF ou imprimir. Repita o processo selecionando o segundo projeto. Escolha agora o projeto Recanto da Compaixão. Digite a data de vencimento. Digite o valor corretamente. Após gerar boletos, você sempre terá acesso aos boletos na tela para uma consulta rápida. Pronto! Com os boletos gerados, basta realizar o pagamento e automaticamente o valor será creditado no Fundo do Idoso e, posteriormente, o Fundo Municipal da Pessoa Idosa repassará os valores para os projetos de acordo com a legislação. Dúvidas no processo, contate-nos pelos telefones. Os vereadores acabaram de receber esse vídeo. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, por estar nessa casa. E boas festas para todos. Parabéns pelo trabalho.